Pois bem, alunos, agora sim vamos encarar a opção de arcos. Vou aproveitar esse plano horizontal ainda para constringir o desenho no plano, tá? Para evitar que a gente desenhe no espaço, manter o desenho no plano é importante para principiantes, para manter o controle do desenho. E a gente vai explorar agora, assim como a gente fez com as linhas, a gente vai explorar o botão arcos, tá? Normalmente ele começa aqui nessa opção. Se eu repousar aqui o mouse, deixa eu ver se ele me dá alguma opção, alguma descrição. Ele diz para mim assim: clique na seta, somente essa mensagem, clique na seta para trocar as ferramentas de arcos, né? Se eu clicar aqui, eu vejo que eu tenho a opção arco de 2 pontos, arco de 3 pontos, pizza, né? Então, vamos observar aqui cada uma delas, né? Essa primeira opção, repare que ele abriu aquele transferidor, o ícone do transferidor, que parece bastante com o ícone do rotar, tá? Tem o mesmo ícone, mas ele vai funcionar de maneira diferente. Ele conversando aqui comigo, ele fala: selecione o ponto central. Basicamente, é só uma informação. Selecione o ponto central. Então, com um clique, o primeiro clique, deixa eu dar um zoom aqui, aproveitar bastante a minha área aqui. Eu quero deixar a minha área bem aproveitada na minha tela, né? Cancelar aqui o zoom. Com o primeiro clique, eu vou centralizar o arco. Então, olha, parece muito com aquela opção do rotar. Eu estou abrindo como se fosse um braço aqui. Esse braço ele me dá como se fosse uma referência a 0 graus, ou seja, onde eu inicio o meu arco, eu vou começar a dar um clique para iniciar o traçado do arco e vou arrastar o mouse para seguir, né, dar sequência com o traçado do arco. E aí eu posso ir no ângulo que eu quiser, olha. Vou percorrendo aqui, ele está no canto, aqui ele está me mostrando qual é o ângulo que eu estou percorrendo. Mas aqui, né, como a gente tem tratado, a gente não está preocupado muito ainda com precisão. Eu posso encerrar a tarefa onde eu bem entender. E se eu quiser observar aqui de novo aquelas inferências, repare que quando eu chego aqui no ângulo de 90, ele abre um texto ali, um quarto de círculo, né? Quando eu chegar aqui, ó, no 180, ele me abre um novo texto, semicírculo, e assim sucessivamente. Quando eu chegar aqui, 3 quartos de círculo, ele vai dando umas mensagens como se fossem uns alertas, né? Para ajudar com a inferência. E eu posso completar aqui o círculo completo. Pá! E encerrei. Ok? Bom, essa é a primeira opção. Então, é a opção em que eu centralizo, eu dou o primeiro clique no ponto central, o próximo clique eu determino o início, como se eu estivesse demarcando o 0 graus, né, a 0 graus, e depois eu vou percorrer, empurrando o mouse até finalizar, né? Posso repetir aqui, vou dar o Ctrl Z, vou repetir mais uma vez para fixar o conteúdo. Ó, selecione o ponto central, um clique. Abrir o braço, pode ser em qualquer lugar, né? Aqui eu estou fazendo só para manter ele alinhado com o eixo vermelho. Eu vou dar um clique para iniciar o traçado e vou percorrer o ângulo que eu desejo. Pode ser livre, posso finalizar onde eu entender. Olha, se eu quiser finalizar aqui num ângulo qualquer, mais um clique. Tá? E assim eu tenho o traçado de um arco. Olha, eu consigo com o botão selecionar, eu consigo selecionar só o arco. Olha como que o arco fica azul quando eu seleciono só o arco. Tá? Se o arco não finaliza num círculo completo, eu não consigo
subdividir aquela área do meu retângulo, né? A área do meu retângulo continua sendo uma área só, né? Eu não consegui subdividir ela, então eu continuo tendo apenas uma área aqui, e se eu empurrar ela, eu continuo construindo apenas uma caixa, né? Para eu, a partir de um arco, subdividir a minha área, ou eu faço aquele arco completo, né, em que eu inicio aqui a 0 graus e dou a volta completa até formar um círculo, aí sim, olha, formando um círculo eu consegui finalizar, eu consegui subdividir a minha área em duas. E aí eu tenho a opção aqui, né, de empurrar degraus diferentes. Ok? Se eu não finalizo o arco, em um círculo completo, olha, se eu interrompo ele antes, eu posso conjugar aqui com a linha e finalizar com linha, tá? Aí sim, novamente, eu subdivido em áreas distintas e tenho aqui degraus diferentes na construção de formas ou volumes geométricos tridimensionais, tá? É importante para gerar novos volumes, para gerar novas áreas que darão origem a novos volumes, é importante que essas linhas, né, que esse conjunto de linhas aqui esteja sempre fechado, o conjunto esteja fechado, ok? Muito bem, vamos continuar aqui, porque tem outras opções. Olha, existe o arco de 2 pontos. Como é que funciona o arco de 2 pontos? Olha, o arco de 2 pontos, o próprio nome já diz, eu vou selecionar 2 pontos, né, como se fosse assim, olha, o início e o fim do arco, e aí eu preciso empurrar para designar uma curvatura do arco, tá? Designar aqui uma curvatura. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque dependendo do movimento que eu faço aqui com o mouse, eu consigo puxar ele aqui, olha, na vertical e fazer um arco que foge do plano aqui. Como eu tenho o plano desenhado, na horizontal, lá no chão, ele tem uma tendência maior a ficar agarrado ali no chão, mas mesmo assim, dependendo do movimento, ó, eu consigo ir na direção do eixo azul. Principalmente, eu peguei ali o eixo azul, se eu puxar, mantendo o Shift pressionado, ele vai no eixo azul, tá? Mas não é o que eu quero fazer agora. Por isso que eu desenhei no chão, eu quero ficar só no chão por enquanto, tá? Então, entenderam o arco de 2 pontos? Ó, vou finalizar, o terceiro clique finaliza ele, e eu tenho uma curvatura. Eu vou continuar desenhando o arco de 2 pontos, usando até as próprias extremidades que eu já tinha aqui para repetir, olha. Arco de 2 pontos. Os 2 pontos iniciais, então o primeiro clique e o segundo clique, né, me dão o início e o fim do arco. Eu preciso arrastar o mouse para dar diferentes curvaturas. Então, olha, eu estou desenhando vários arcos aqui, todos eles com 2 pontos, iniciando e terminando nos mesmos 2 pontos, mas com diferentes curvaturas. E eu vou querer que vocês refaçam aí o exercício. Compreendem? Esse é o arco de 2 pontos, tá? Mas eu ainda tenho mais opções aqui. Vejam bem, o arco de 3 pontos. Então, eu vou passar aqui, ó, 1, 2. O terceiro ponto, ó, eu ainda vou clicar no terceiro ponto, mas ele está forçando que o arco passe pelos 3 pontos onde eu clico. E quando eu clicar aqui, você viu que depende de onde... o terceiro ponto depende ainda de onde eu puxo o mouse aqui, olha. Diferentes arcos, né? Vai depender de onde eu puxar o mouse o terceiro ponto. Então, vão brincando aí com essas opções, né?
Eu tô para dizer que eu uso muito pouco esse arco de 3 pontos. Eu tenho pouca... Para mim, esse arco de 3 pontos não faz parte do meu cotidiano, muito não, tá? Mas é bom você saber que ele existe e treinar, né? O arco de 3 pontos. Assim como o último aqui, ó, o arco de pizza. Ele vai fazer quase que o que a primeira opção fez, mas ele fecha as arestas. Ele obrigatoriamente fecha o arco, né? Vou repetir para vocês, deixa eu limpar um pouco aqui. Lembra do primeiro arco? A gente centra, inicia o arco e começa o traçado. Qual que é a diferença desse para o arco de pizza, né? É que ele só desenha o arco, enquanto que esse pizza, né? Essa opção chamada pizza, ele desenha não só o arco, como também as arestas que fecham. Então, aqui, automaticamente, ele criou uma área, enquanto que aqui não. Tá? Com esse arco aqui, ele não criou a área, aqui, automaticamente, ele criou a área. E, onde eu tenho área plana, eu consigo gerar volume, né? Esse outro aqui, não, né? Ele não tinha subdividido em área nenhuma. Quem subdividiu foi a pizza. Esse aqui não, ó. Ele desaparece ali, ele fica imerso. Aquele arco ali fica imerso dentro da caixa. Ele é incapaz de gerar um novo volume. Tudo bem? Muito bem. O que mais eu quero mostrar a respeito do arco? Inferências. Vamos lá. Assim como eu mostrei algumas inferências com as linhas, eu quero mostrar algumas inferências interessantes com o arco. Deixa eu criar um arco, um círculo completo aqui. Eu tenho uma informação para dizer para vocês, tá? Quando a gente termina o círculo, a informação que eu quero passar para vocês, ela é notada, né? Você observa. Olha só, vou clicar aqui para ficar mais visível. Primeira informação é a seguinte. Cliquei ali no círculo. Eu quero que você observe que o círculo, na verdade, é um conjunto de segmentos de reta. O círculo é um conjunto de segmentos de reta. Vamos olhar de cima aqui, fica mais visível ainda, né? Olhando assim do alto, você vai perceber que tem ângulos aqui entre esses segmentos de reta. Então, na verdade, o que nós desenhamos é um polígono. O que a gente tem desenhado aqui é um polígono. Ele está meio que enganando a gente, né? O que ele chama de círculo é um polígono circunscrito. Um polígono circunscrito. Puxa vida! E eu não fico muito satisfeito. Será que isso aqui é legal? Olha, você pode melhorar a precisão do seu círculo aumentando o número de segmentos desse seu polígono, ou lados, né, do seu polígono. Quanto maior for o número de lados do seu polígono, mais próximo, analiticamente falando, ele vai se aproximar de um círculo de verdade, né? Imagine um círculo matematicamente falando. Ele não forma ângulos, não forma segmentos de reta, né? Ele é uma linha contínua, suave, infinitamente suave. Para você pegar um polígono e se aproximar de um círculo, você tem que fazer o quê? Dividi-lo cada vez mais, em números cada vez maiores de segmentos, em segmentos cada vez menores. E aí, como que eu faço isso? Ele informou para a gente aqui, só que eu fui muito rápida, né? E não dei muito tempo da gente ler. Olha a mensagem que ele está falando aqui. Logo depois de selecione o ponto central, ele está falando, olha,
Ctrl mais, use Ctrl mais ou Ctrl menos para mudar o número de segmentos. O padrão aqui, se eu não me engano, são 12. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, ele tem 12 segmentos formando esse círculo. Então, se você quiser aumentar, ó, dê o primeiro clique para formar o centro, o segundo clique aqui para iniciar o arco, tá? Se eu quiser aumentar, então eu vou seguir ali o que ele falou, Ctrl mais, e observe aqui, ó, nesse canto aqui que ele vai mostrar para mim o que ele vai fazer, né? Aumentar o número de segmentos. Com Ctrl mais eu vou aumentando, tá? Por exemplo, vou dobrar aqui o número de segmentos. O legal seria eu desenhar um dentro do outro aqui, com um raio mais próximo para você observar a diferença, porque comparar um pequeno com um grande, talvez você ache que não é justo, né? Que eu não estou fazendo justiça. Então, eu vou desenhar um aqui dentro do outro, para você perceber, ou seja, concêntricos, com o mesmo centro. E aí, meus amigos, eu preciso falar novamente de inferência. Como é que eu encontro o centro desse círculo? Eu quero desenhar um outro círculo, mas dentro aqui, pertinho, para comparar um com o outro. Eu desenhei esse segundo, mas eu não fiquei satisfeita, porque ficou lá fora e está com raios diferentes. Eu quero desenhar dois círculos concêntricos com raio, né, de preferência com o mesmo raio, ou com raios muito próximos. Como é que eu executo essa tarefa? Como é que eu capturo o mesmo centro sem ter que calcular nada? Utilizando de inferência, tá? Passando o mouse, ó, vem com o mouse, passa o mouse aqui na aresta, e caminha com o mouse, pega numa aresta e caminha com o mouse aqui para dentro do círculo, tá? Você vai ver que o mouse agarra aqui no centro, ok? Ele é capaz de identificar o centro do círculo. Olha ali a mensagem, ao centro. Inferência, é ele te mostrando onde é que está esses pontos importantes, essas entidades geométricas importantes. Assim como aqui, ó, aqui eu estou passando num ponto médio de uma aresta. Aqui eu estou passando numa extremidade. Olha ele inferindo da extremidade para o centro, né? E aqui, ó, ele agarra. Em inglês tem até um termo para isso, é Object Snap. Ele dá que é como se tivesse um ímã aqui agarrando no centro do meu círculo. Aí eu aproveito aqui, se eu quiser iniciar de novo, ó, numa mesma extremidade eu clico, olha ele passando aqui nos mesmos vértices que eu tinha antes, tá? Nos mesmos vértices que eu tinha antes, mas agora eu vou fazer aquilo, ó, com o Ctrl mais, eu vou aumentando o número de segmentos. Tá? Começou com 12. Eu vou para 48 agora. Que aí fica múltiplo para terminar certinho lá, ó. Olha a diferença. O primeiro, olha o tamanho de um segmento. E agora eu vou clicar aqui. Vou desassociar a curva para a gente ver um segmentozinho aqui. Olha o tamanho do segmento. Esse é um tamanho de segmento. Ah, como é que você fez, professora? Dei um pulo do gato aqui. Nem era minha intenção mostrar qualquer coisa fora dessa barra de ferramentas, tá? Quero ainda concentrar atenção nessa barra de ferramenta, primeiros passos. Mas só porque eu desassociei, eu vou mostrar. Com o botão da esquerda, eu desassociei a curva. É como se eu estivesse quebrando a curva nos segmentos. E aí eu consigo clicar, ó, num pequeno segmento aqui dentro. Ó. Compara só, esse é o segmento da nova curva, do novo círculo, e esse era o segmento daquele primeiro círculo. Esse aqui era com 12 lados e esses aqui, ó, com 48 lados.
E dá para você ter uma noção. Olha como é que o de dentro parece muito mais com um polígono do que o de fora, né? O de fora lembra muito mais um círculo. E qual que eu vou usar, professora? Aí depende, né? Depende da precisão do seu projeto. E vai depender, você quem vai, como engenheiro, decidir esses detalhes na hora que você estiver criando o seu modelo e fazendo, obviamente, a sua análise, né? A sua análise, porque, afinal de contas, a gente gera modelos aqui em engenharia computacional, em análise, em modelagem computacional, a gente gera modelos para uma finalidade maior, que é a de, né, avaliar se aquela peça funciona para um devido fim. E aí a gente vai ter critérios para atender. E, de acordo com esses critérios, nós, engenheiros, é que decidimos o grau de precisão do nosso modelo, se está bom ou se está ruim. Tá? Com o tempo, a gente vai aprendendo esses detalhes aí. Mas aqui eu só estou contando para vocês como que, para o programa de modelagem geométrica, ele interpreta essas curvas, que, na verdade, são polígonos, associações de segmentos de reta. Muito bem, o que mais eu quero falar? Com auxílio de curvas, ou melhor, com auxílio de arcos, o que eu consigo fazer nos meus modelos? Puxa vida, tem uma coisa muito legal que eu consigo fazer nos meus modelos com auxílio de arcos, e que, inclusive, já foi questionado num dos nossos encontros. Aliás, no nosso encontro, o primeiro encontro síncrono que a gente fez. Alguém me perguntou como é que eu arredondo bordas, né? E eu até comentei em outros programas do tipo AutoCAD, essa função aparece com o nome de fillet, quando eu quero arredondar a borda. Então, eu vou mostrar aqui, vou aproveitar o gancho, já que eu falei de arcos, né? Respondendo sob demanda agora, trabalhando sob demanda. O aluno me pergunta e eu tento responder ele na medida do possível, porque algumas perguntas para eu responder, vão necessitar de conhecimentos um pouco mais avançados. Mas aqui eu já consigo, com ferramenta básica, responder ou tentar seguir a linha do que a gente precisa conhecer para responder a pergunta. Como que arredonda a borda, professora? Como que arredonda a borda? Então, aqui eu fiz uma quina viva, né? Um bloco com uma quina viva. Eu vou construir aqui um arco, olha. Arco de 2 pontos. Ele começa numa aresta, termina na outra aresta, e olha ele ficando coloridinho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem. Com a inferência do próprio programa, ele já deixa coloridinho de rosa, mostrando para mim que ele está tangente à aresta. Então, ele começa tangente e termina tangente, tá? Esse é o melhor arredondamento possível. Então, ó, se eu mudar aqui a curvatura, ele perde aquela cor. Então, para eu manter tangente, eu tenho uma curvatura precisa, exata, que faz com que ele nasça tangente e termine tangente. Nasceu tangente à aresta ali de cima e morreu tangente à aresta aqui do lado. Aí eu finalizo com mais um clique, né? Olha o que ele fez aqui, dividiu em 2 áreas. Com essa área aqui eu tenho uma rebarba. Essa rebarba eu posso eliminar do meu modelo. Vou lá certinho, ó, precisamente naquela face, e eu arredondo uma borda, né? Arredondo a borda do meu modelo. Tá? Vou repetir aqui do lado para vocês verem. Clico aqui, finalizo tangente à aresta, empurro a rebarba. Empurro a rebarba. Deixa eu dar um zoom, uma giradinha aqui. E termino lá o quê? Termino na face, né? Para eliminar a rebarba. Eu posso fazer isso nos 4 cantos, né? De novo, aresta,
com aresta, deixa ele, olha o zoom, durante o meu procedimento eu venho aqui e dou o zoom, olha, se eu empurro, inclusive eu posso empurrar na outra direção, olha, mas não, eu quero empurrar na direção que vai arredondar, até ficar o quê? Colorido, olha, tangente aresta, usando de inferência com o software. Ele me ajudando. Muito bom esse programa, eu acho isso fantástico, né? Muito simples e bastante útil. Ele me ajudando, tangente, finalizo, empurro a rebarba aqui, elimino a rebarba, né? E vou arredondando as 4 bordas aqui do meu modelo. Para finalizar, nesse último lado aqui, cliquei, tangente, clico aqui na aresta e empurro a rebarba. Lembrando, estou fazendo hoje tudo livre, não estou medindo nada, não estou calculando nada, né? Só para mostrar para vocês. Aquele cubo de arestas vivas, agora totalmente com as bordas arredondadas, tá? Então, finalizamos aqui a etapa de linhas e arcos, ok? Estamos quase terminando a nossa barra de barra de ferramentas inicial, primeiros passos. Mas por esse vídeo tá bom, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.